Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre a maior transferência de riqueza da história, como boomers financiarão as criptomoedas. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos lá. É uma baita discussão, a guerra de gerações, né? Eu diria, mas tá tudo bem. Não é uma guerra assim. É uma guerra no amor, tá tranquilo. Cara, eu acho que essa é uma guerra geracional mesmo, assim, sabe? Porque o Boomer precisou fazer muito pouco para enriquecer, né? É aquela coisa do tipo assim, é só trabalhar, né? E assim, ele conseguiu construir um patrimônio vendendo, sei lá, banana na feira. Porque os terrenos eram literalmente a preço de banana, né? Você tinha uma economia vinculada ao ouro ainda, né? Um sistema que, apesar da gente saber que na prática haviam-se falhas e tal, mas você tinha algum lastro, então você tinha um governo que tentava manter os gastos públicos de uma forma mais austera possível, porque sabia que a coisa tinha lastro, sabia que o sistema podia colapsar. Existia uma tributação muito menor no geral do que a gente tem hoje. E você tinha principalmente um salário que acompanhava a produtividade até 1971, né, com o final do acordo de Bretton Woods. Então você tem uma geração que pegou da geração anterior também esta pujança, né, essa econômica, esse patrimônio, aumentou esse patrimônio e está chegando na hora de passar isso adiante. E, via de regra, está fazendo isso da pior forma possível, né? Especialmente no Brasil. Você Mas vê... assim, qual que é o jeito certo de passar isso? Bom, cara, vamos começar do... Né, vamos começar da a primeira porrada, por assim Começar dizer. do começo, vai. Como uma geração que teve a poupança confiscada continua deixando dinheiro em banco? Esse pessoal votou no Collor. Vai entender. Tudo bem ele votar no Collor, porque assim, eu lembro do que era Não é tudo votar bem, cara. no Collor na A gente é época. doido. Assim, eu lembro do que era o que a Globo, que era a grande influenciadora, fazia, né? O Lula era o comunista que ia transformar o Brasil numa União Soviética e o Collor era o cara liberal e não sei o quê. Olha, vai trazer o mercado para o Brasil. Eu entendo este voto. Era, né? Fazia sentido este voto. Agora, depois de tudo que aconteceu, né? O cara teve a poupança confiscada, teve tudo. Cara, se esse ser humano perdesse a confiança no sistema e guardasse ouro dentro de casa, ele estaria passando um patrimônio hoje para os seus filhos muito maior do que esta confiança que continuou sendo deixar dinheiro no banco. Se ele tivesse comprado dólar em espécie e mantido dólar em espécie, como tinham os doleiros na época, ele estaria passando um patrimônio hoje maior para os seus filhos. Então, Tá. Seria. foi uma geração que tomou uma porrada na cara, teve a poupança confiscada e voltou falando, não, olha, voltei a ter um dinheirinho, onde eu vou guardar? No banco. Esse é o primeiro experimento social, acho, no Brasil, que dá para dizer assim, eles vão fazer o que a gente mandar e ponto final. Né? Cara, pode ser que sim. Sei lá, tô pensando, aguenta aí. Não, tudo bem.
Eu acho esse o primeiro grande ponto. Então, assim, continuou nessa confiança das instituições bancárias. Um outro ponto, que aí é um ponto, não é um ponto negativo, é um ponto. Uma credibilidade muito grande no mercado imobiliário nacional. Então, ter imóveis para alugar, né, ter imóveis é algo bom. Então, é uma geração que manteve muita coisa no real estate, né? Até mesmo perfil de investimento, né? Muito mais voltado a uma renda fixa, a um fundo imobiliário, né? Pensando num fundo imobiliário como, entre aspas, uma tokenização do imóvel, né? Desse perfil de investimento em cima de imóvel, em cima desta média de, sabe, o terreno, vou comprar o terreno, valorizou, né? Porque você teve este boom de terrenos e de situações que as pessoas pegavam literalmente terreno de graça, né? Teve um amigo meu que ele morou em Palmas, no Tocantins, e quando a cidade foi fundada, basicamente você chegava lá, né? As pessoas vinham migrando de outras áreas do Brasil, e eles te davam terreno, tá aqui um terreno aqui na avenida para você, e não sei o quê. Então você só tinha que ocupar aquele terreno, enfim. E muitas pessoas fizeram isso, e hoje é o principal terreno da cidade, sabe? Um terreno que vale milhões de reais. Então, as pessoas enriqueceram simplesmente pela coragem de ir em algum lugar. Tá, não, eu entendo, sem dúvida. Mas assim, a gente também tem que ver que lá no futuro vão falar de nós que compramos Bitcoin como essas pessoas sortudas. Que, porra, eles só compraram Bitcoin e eles ficaram ricos. Entendeu? Então, assim, pode ser que seja visto dessa forma também. Num cenário muito mais hostil, né? De Não, cobrança de impostos, de regulamentação, de uma série de coisas. Porque assim, a gente está falando de pessoas que chegavam no lugar, enfrentavam febre amarela, ganhavam terreno, né? E pronto. E o mercado de real estate cresceu a ponto disso se tornar lucrativo, né? Meu avô, não, por exemplo, ele não quis comprar terrenos aonde eu morei depois num apartamento porque ficava muito longe. Mas a coisa era muito barata. Era tipo assim, meu pai falava, era coisa de, sei lá, 4, 5 mil reais, você comprava um terreno grande lá, entendeu? Áreas. Então as pessoas compravam, faziam chácaras, coisas assim, num lugar que hoje é São Paulo, né? Então, a coisa, as oportunidades eram muito mais abundantes no sentido de enriquecimento. Não estou dizendo que não haja nessa nossa geração, mas elas têm uma barreira de entrada muito mais baixa. Era comprar um pedaço de terra e botar uma casa, uma casinha lá, qualquer coisa. Né? Comprar, ou às vezes ganhar um pedaço de terra e construir uma casa. E isso te deixava milionário em 30 anos. Hoje em dia, você precisa pegar uma tecnologia no começo, entender o quão disruptiva ela é, ter conceitos de economia, entender de economia, né? A gente está falando de pessoas semi-analfabetas que compraram uma casa para morar. E aí era baratinho, comprou a casa do lado. Porque o cara foi mudar e o cara não gostava do vizinho, sei lá. Eu não quero nenhum vizinho, então vou voltar aqui que eu deixo a casa do meu filho. E aí a casa do outro filho. Então, assim, fazer filhos, gerar um pouco de dinheiro e comprar a casa para cada um deles deixou um patrimônio milionário no final da brincadeira. Isso é muito mais simples para o cidadão comum do que você entender uma tecnologia como o Bitcoin, entender disrupção na internet, entender uma série de coisas, entender conceito do dinheiro para chegar e falar assim, não, eu estou em 2011, olhei esse Bitcoin, fez sentido para mim por causa de tudo isso, então eu vou comprar.
Sim, em tese é. O que eu tô falando é que às vezes lá na frente, daqui a 30 anos, as pessoas vão olhar e falar assim, caralho, o cara só comprou uma moedinha facinha ali, botou um dinheirinho e pronto. Olha Sim, só o tantão que ele ficou rico hoje, con- entendeu? Às vezes vai ser a mesma narrativa, entende? concordo, mas isso não é uma geração. A gente está falando de uma geração. O boomer foi isso. Ele comprou casa para morar. Por quê? Porque ele ganhava bem num- numa época em que remuneração salarial acompanhava o crescimento econômico, comprou uma casa para morar, financiou uma casa, financiou uma outra casa para o filho, ou não sei o que e tal, e fez um patrimônio milionário hoje. Assim, né? Eu É, conheço não, isso pessoas aí eu não, absolutamente milionárias que começaram colhendo sucata. isso aí eu não posso realmente de tirar, falar contra, porque parece que, não é que parece, né? A gente sabe que é o fato, né? Que eles tinham mais poder de compra no dinheiro deles do que Exato, a gente tem. Então, exato. assim, essa que é a grande questão. Eles fazendo poucos trabalhos ou fazendo trabalhos às vezes menos especializados, o tanto que eles ganhavam permitia que eles comprassem muito mais coisas, né? Não sei, não vou falar que é por causa só de Bretton Woods ou só por causa da impressão de dinheiro. Às vezes é uma junção de tudo isso, né? Mas era muito mais fácil para um cara que isso e sim, esse detalhe, a gente conversa isso aqui em casa, né? Meus avós. O meu avô trabalhava, a minha avó ficava em casa, cuidava da casa, 3 crianças, 5 cachorros, e ele sozinho sustentava uma mansão. Porra, hoje, se você tiver que sustentar um apartamentinho de 50 metros quadrados, e se os dois não trabalhar, você tá apertado. Pois é, Essa que é a realidade. pois é. Então, assim, Olha, eu estava até um tempo atrás conversando com a minha mãe, e ela lembrou assim: ah, você lembra quando eu trabalhava lá no escritório de joias? Lembro. Então, nossa, ganhava 400 reais, logo no começo do Plano Real, 400 reais lá, e dava para fazer tanta coisa com dinheiro. Eu falei, não, peraí, 400 reais? Pô, era mais de 4 salários mínimos no começo do Plano Real. Quem auxiliar de escritório, veja bem, eu não estou falando, minha mãe não era nem cargo de confiança no sentido de, porque o escritório tinha ouro e tal. Não, era só a parte administrativa. Quem ganha 4 salários mínimos hoje para ser auxiliar de escritório no filho, não Brasil? tem não. Quem? Não tem não. É 1,5, olha lá. Então, cara, não é. A gente está falando do começo do Plano Real. E veja bem, não estou falando que a minha mãe ganhava um salário super diferenciado, não. Era um salário comum na época, assim, de um auxiliar de escritório. Então, cara, assim, a remuneração caiu muito, né? Essa geração faz sentido, cara, é só trabalhar. Lógico, olha o nível de remuneração que os caras tinham. Eu tô falando da minha mãe, pessoa que na época tinha o ensino fundamental, foi fazer o médio depois, né? Depois que ela entrou nesse trabalho. Então, com 4 salários mínimos para atender telefone, passar recado. Hoje em dia, né, e cuidar de coisas do escritório, fazer lançamento em planilha, hoje qualquer teletrabalho faz isso menos de um salário mínimo, né? Então, cara, é uma diferença muito grande de remuneração de uma geração para outra. É, é inerente que essa geração não entenda os desafios que nós estamos vivendo, né, de só trabalhar, não está dando conta. E o pior, né? Uma geração continuou acreditando no sistema bancário, né? Não buscou alternativas a isso, não buscou conhecimento para isso, e está passando para esta nova geração ah, um patrimônio que vai ser altamente tributado, porque o Estado, obviamente, se começou a se cercar em relação a isso como, né, o indutor da, da igualdade social, por assim dizer, né, do bem-estar social,
E, obviamente, que ele precisa taxar para isso e ver nessa herança uma grande possibilidade de abocanhar e promover essa autoridade como indutor dessa igualdade social, taxando fortemente quem acumulou esse patrimônio para quem está recebendo esse patrimônio. Claro, eles não são bobos, né? Eles não podem ficar sem dinheiro, né? E aí, como isso que existe hoje, que está sendo passado. Na verdade, não é questão de estar sendo passado. Dentre tudo que existe hoje, que eu posso oferir lucro, ou assim, arrecadar dinheiro para o Estado, o que está ao meu alcance? Aí ele fala: o imóvel, o imóvel eu não posso tomar. Beleza, mas trocou de nome, eu posso meter a mão. Não existe essa lei, então tranquilo, faz uma aí, pô. Aí é assim que funciona, né? Então eles vão Exatamente. começar a fazer esse tipo de coisa, né? É normal. É do Estado de fazer isso, né? Mas, enfim, eu ainda acho que realmente, né, tem essa. O meu grande problema, né, com esse choque geracional, né, é mais ou menos isso. Aconteceu também, né, pô, comigo, com pessoas próximas também e tal, né? É aquela cobrança, né, de, oi, você não vai comprar uma casa, não? Tipo assim, sabe? É a pergunta mais comum que essas pessoas de umas gerações, às vezes, um pouco mais velhas fazem pra gente. Tipo assim, você não vai comprar uma casa, não, porque na época dele, comprar uma casa era tranquilo. Na época dele, comprar uma casa era o próximo passo, entendeu? Era o comum. Você tá saindo de casa, você tá casando, você tem que comprar a sua casa. Porque na época deles era um pouco mais fácil. Você tinha Sim, mais acesso, não é que você não tinha mais acesso, mas você tinha acesso a um dinheiro que valia mais. Então, assim, por mais que hoje a gente tenha mais formas de ganhar dinheiro, na época você, porra, sendo um carpinteiro, você conseguia montar a sua caixanga ali, entendeu? Então, assim, por não. mais que, só fazendo um pequeno parênteses, por mais que tivesse uma hiperinflação, você ganhava muito mais. Sim, Continua. com certeza. Você ainda tinha um poder de compra, assim, maior do que o nosso, né? Digamos. Então, assim, a grande questão é que, porra, você, Você tipo, tinha um se poder de compra precisava. maior, né? Você tinha. Veja bem, eu não tô dizendo assim, nós somos uns coitadinhos, tal, mas nós vivemos num cenário muito mais hostil de regulamentação, de salários cada vez mais baixos, de riqueza sendo produzida cada vez menor na mão das pessoas que trabalham, né? A grande elite acumuladora continua acumulando os seus capitais, mas garanto que esse crescimento poderia ser muito maior se você tivesse um dinheiro melhor organizado e distribuído na sociedade. Né? O Estado propositalmente falha como esse guardião do dinheiro, falha porque ele leva vantagem e escolhe quem leva vantagem com isso. Né? A gente pode falar, né, sobre o efeito Cantillon, em até um episódio só para isso, mas o dinheiro, quando se distribui na sociedade, ele não se distribui de forma. Perda de valor não é igual. Então, quem recebe o dinheiro, o dinheiro tem um valor, e quando ele chega no final da sociedade, ele já está com um valor menor. Mas são essas situações que esse é o nosso desafio geracional, como receber esse dinheiro da melhor forma possível. E acho que já vale até chamar a atenção para isso aqui, de maneira muito resumida, o tio do terreno está morrendo e está passando esse dinheiro para alguém que vai fazer aportes substanciais no Bitcoin, porque conhece. E eu acho esse um ponto interessante, né, cara? A gente tem uma previsibilidade de preço para Bitcoin e criptomoedas por uma questão geracional, né? Pode ser que sim. Talvez também pelo motivo não só
toma aqui esse dinheiro, tô repassando, mas também porque hoje em dia a gente tem as pessoas vendo mais esse lance de, por exemplo, não comprar a casa ou ficar mais tempo de aluguel, além do Bitcoin estar valorizando demais agora também, etc. São outras coisas que você antes não viria, né? Sim. E você põe esse dinheiro na mão de pessoas que às vezes não querem comprar casa ou querem uma liberdade geográfica e tudo mais, pô, faz todo sentido você colocar isso, né? Ou deixar disponível para fins de investimento que seja. Não vou falar nem você colocar em Bitcoin, mas você vai ter esse dinheiro lá disponível e sim, a gente imagina que muito disso virá para o Bitcoin, né? É óbvio. E, cara, é de se esperar que isso aconteça, né? É de se esperar que esse pessoal que está passando esses bens, porque, cara, se você for olhar, já tem gente que já está percebendo que a falta de liquidez do imóvel, por exemplo, né, que é o que esse pessoal acumulou, ela é problemática. Uhum. Porque o seu tio lá, ele, exemplo, né? O seu tio lá, ele vai e tá te passando um imóvel top. Porra, 2 milhões o preço do imóvel. Tranquilo. Aí, um impostinho em cima do imóvel você já não aguenta pagar. Você tem um imóvel de 2 milhões, mas não tem. Você não tem 200 mil para pagar imposto? E aí? Como é que E você tem, faz? Entendeu? Então, assim, essa iliquidez, o pessoal já está vendo que é melhor você ter dinheiro líquido do que bens, né? sim, e tem um ponto também, né? Porque a localização de morar bem mudou, né? Especialmente depois da pandemia. Nós já estamos começando a questionar a utilidade das grandes cidades. Tirando algum procedimento de saúde ou algo assim, né, uma grande hospital, que é uma coisa que você faz pouco tempo, mas qual é a utilidade de uma grande cidade em termos de conhecimento, acesso, infraestrutura? Hoje em dia você consegue internet até no Starlink com uma conexão muito mais estável. Então, a gente já não. Aquela localização, mas aquele imóvel é bem localizado. Dependendo do lugar, já não é mais tão bem localizado. Cara, isso é uma puta de uma discussão que eu tenho com as pessoas e o pessoal não aceita. Esse negócio de comprar imóvel bem localizado. Eu não tenho dúvidas que uma das melhores coisas que tem, por exemplo, para o imóvel é a localização. Eu não Aham. discuto isso, porque de fato é. Agora, uma coisa que as pessoas elas não aceitam discutir é o fato de que em 30 anos, em 20 que seja, ou 15, a boa localização ela muda de lugar. Sim, Então muda. você tem muita coisa, ainda mais no Brasil, cara. No Brasil você tem favelização, no Brasil você tem aumento de crime que atrapalha completamente um comércio local, por exemplo. Você tem as inseguranças jurídicas que vão fazer com que você tenha que pagar mais caro para vender o seu imóvel, para alugar o seu imóvel, para poder passar para um parente que seja. O custo dos serviços, seja água, seja luz, vizinhança, porque o brasileiro naturalmente é mal educado. Cara, são tantos fatores que podem afetar naquilo que você tem que, assim, na boa, eu prefiro me abster. É pessoal, tá? Mas eu acabo preferindo me abster. E isso agrega, porque a gente estava falando, né, acerca da temática, né, do episódio, do mais, do Boomer deixar esse imóvel, etc. O que eu acho? Qual que é o meu grande take nessa história toda? A gente tem a gente tem vários imóveis sendo passados, a gente tem essa situação onde todo mundo tem um imóvel, todo mundo tem um bem ilíquido, mas ninguém tem dinheiro. A gente vai chegar num ponto da próxima crise financeira que vai ser uma crise mais de liquidez do que de qualquer outra coisa. Porque todo mundo tem bilhões de reais aí em imóveis, mas ninguém tem dinheiro para pagar porra nenhuma na carteira. Então você não vai ter liquidez, o que vai adiantar você ter um imóvel?
Então, assim, não sei se eu viajei, mas é isso Bom aí. ponto. Baixo. Bom ponto. Bom ponto, porque é o seguinte. Linka com o que eu te falei das pessoas terem ganho terreno e coisas assim. O crescimento populacional suportava a expansão de grandes cidades no Brasil. E hoje esse crescimento não é mais no nível de crescimento que era populacional. Então nós poderemos entrar rapidamente no Brasil em um decréscimo populacional. Aqui na Europa já existe. Porém, aqui especificamente em Portugal, nós estamos ainda vivendo uma bolha especulativa de imóveis por causa de imigração, né? Assim, o crescimento populacional de Portugal aconteceu graças ao aumento de imigração. Isso acarreta os seus problemas, e os principais deles são a escassez de imóveis nas grandes cidades. Por quê? Porque você é imigrante. Imigrante não vai querer se meter no interior do país logo de cara, né? Ele quer ficar perto do trabalho, o trabalho dele normalmente é não qualificado, ligado a grandes cidades, então ele precisa estar ali, nas grandes cidades, morando mais próximo. Então criou-se esse problema, que obviamente o Estado tenta intervir para melhorar, e abriu brechas, inclusive, para uma grande transferência de valores a custo, de imóveis a custo a zero, né, de transferência, que eu vou até trazer aqui, que é legal. Eles criaram uma isenção de imposto de transferência, ou seja, você não paga praticamente nada para transferir um imóvel para pessoas até 35 anos que estão adquirindo o seu primeiro imóvel para residência. Então imagina o seguinte, o boomer tem 3 filhos e comprou 3 apartamentos. O que ele faz agora com os filhos abaixo de 35 anos? Vende, entre aspas, cada um para o nome de um, transfere os apartamentos e não paga nenhum imposto. Tanto é que o governo já está preocupado com isso, já está colocando algumas limitações, ou seja, não pode ser casa em ruína, porque muitas casas em ruína ainda existem aqui. Não pode, porque a coisa descambou, né? Abriu-se a porteira dessa espécie de inventário em vida, o que é muito interessante, né? As pessoas aproveitando das brechas do governo para passar menos imposto. Então, esses programas de incentivo ajudam nesse sentido. E vale a pena, né? Mas, de novo, são situações ainda complicadas, porque nós temos essas burocracias estatais, o Estado querendo cada vez mais fazer isso, né? Ele colocando a dependência da aquisição de imóveis em cima de crédito bancário, ele consegue fazer também uma enorme campanha de regularização de imóveis, aumento de impostos, uma série de coisas assim, né? Porque tem que estar tudo, entre aspas, direitinho para você comprar um imóvel de uma outra pessoa. E isso atrapalha também essa transferência, né? Porque às vezes o boomer está querendo vender essas coisas para outras pessoas comprarem, que depende de crédito, e aí a coisa fica complicadinha nesse jeito também. Então nós temos esta outra situação que aumenta o poderio do Estado nas taxações e regularizações de imóveis, principalmente para aqueles que ainda querem comprar e acham que um imóvel, né? Eu discordo do Felipe, eu acho que se você tem planos de longo prazo para uma cidade, ou vai ficar pelo menos uns 5 anos lá o seu emprego, eu acho que você deve sim dar entrada e financiar um imóvel, porque ainda há uma perda financeira muito menor do que você deixar esse dinheiro em renda fixa, dependendo do lugar, até mesmo que você dolarizar. Então, se você for sair, é mais fácil você passar esse financiamento adiante, um imóvel, apesar da iliquidez, você ainda consegue passar isso, seja tendo algum lucro,
ou seja, colocando de aluguel e a prestação se pagando, e, enfim, enquanto você resolve essa situação do teu imóvel, eu acho que é uma dor de cabeça, entre aspas, que ainda vale a pena se você tem planos nesse sentido com uma cidade, com uma região, com um trabalho. Eu acho que vale a pena você estar assim, porque no momento em que você resolve vender ou mudar de país ou fazer algo assim, nesse movimento nesse sentido, você não perdeu nada, você não perdeu o dinheiro do aluguel. Alguma coisa você recebe de volta, entendeu? E esse dinheiro, ao longo do tempo, pode ser algo que ainda te ajude, de alguma maneira, a reconstruir a tua nova vida em outro lugar. Óbvio, isso não muda o fato de você fazer uma reserva de emergência, ter que ter uma reserva de emergência, tem que ter liquidez, tem que ter tudo. A diferença é que eu estou falando, você vai ter entre aspas, um cashback que pode ser até nominalmente maior do que o que você gastou no caso de uma mudança. Vai te dar uma certa dor de cabeça, maior do que você simplesmente entregar um imóvel de aluguel, mas você vai conseguir ter um outro dinheiro que pode servir para dar entrada num imóvel num outro lugar que você esteja, enfim, fazer esta roda girar, por assim dizer. Vamos concordar em discordar, né? Mas tudo bem. Acho que são dois caminhos, né? Acho que se a pessoa tem o plano de sair mesmo, e isso seja só uma passagem, acho que é válido o aluguel, mas se ela tem um plano um pouquinho maior, de longo prazo, né, 5, 10 anos, algo assim, eu acho que vale a pena pensar num imóvel, porque ainda perde-se menos, né, num financiamento ou algo assim. Cara, eu acho que assim, é para outro episódio, né? Mas, enfim, eu vou Sim. me abster, mas é isso aí, eu não acho bom, não. Agora, eu vejo esse cenário acontecendo, né? Os boomers estão inevitavelmente lidando com a inevitabilidade da morte. E a gente vem vendo, eu vejo isso acontecendo, a maneira com que vem sendo feita essa transmissão de bens e valores tem sido as piores possíveis, nesse sentido de serem tributados, mas eu vejo a geração que está pegando esse dinheiro muito mais atenta em forma de, cara, como eu faço para pagar menos imposto? E muito mais adepta às criptomoedas, muito mais dispostas a colocar uma parte mais relevante do capital em criptomoedas. Quando você fala em pagar menos impostos, isso daí já pula na cabeça, né? Eu acho que é o mínimo, né? Uhum. Então... É igual uma vez que eu fui comprar um terreno, aí chega no cartório, o cara olha para mim e fala assim: nossa, que bom, né? Porque terreno tem sido um bom investimento, não sei o quê. Eu falei, para mim, cartório tem sido um bom investimento. Ganha mó dinheiro em cima de que não tem nada a ver com a coisa, pô. Rimos muito. O cara concordou. Mas ele sabe, né? Sim, então são coisas que a gente precisa estar atento hoje, né? A nossa geração vai receber essa riqueza, vai receber a quantidade, a parte, o percentual dela vai depender da maneira com que as pessoas, né, a geração anterior quis fazer isso, né? Acho que vale a pena a conversa. Eu ainda me lembro do dia em que eu falei para o meu pai pegar um valor assim que não era 10% do capital dele. Falar assim, por que você não compra um Bitcoin? Eu guardo aqui, a gente bota aqui na carteira e deixa o tempo acontecer. E eu fico pensando que isso hoje seriam, obviamente que ele negou, né? Eu fico pensando que isso hoje seriam quase 3 Bitcoins. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que dar direito e liberdade para as pessoas escolher.
faria diferença esse dinheiro hoje no total de patrimônio, faria muita diferença, né? Mas eu acho que é direito da escolha de cada um. Faz parte. Como eu falei também, olha, você tem imóvel, por que você não vende o imóvel e compra fundo imobiliário, né? Pagando mais, também não quer, enfim, é aquilo, paga com as consequências. Mas vamos para a notícia? Cara, vamos, deixa eu trocar a aba aqui. Então, notícia. Nosso queridinho white paper do Bitcoin completa 16 anos, superando suas ideias embrionárias. Que lindinho. Lindinho. A gente tem um artigo no Substack, a gente tem episódios no Bloco Podcast falando e explicando o que é o white paper do Bitcoin. Todo mundo que entra no mundo do Bitcoin precisa necessariamente, pelo menos, ter uma ideia do que é o white paper, abrir, olhar, encarar ele por alguns minutos para você receber essa ideia do que é o white paper, de onde que veio o Bitcoin. Você não precisa entender o que está lá. É claro que a gente explica muito bem, explicado tanto no episódio quanto no artigo, mas ainda assim, o que acontece? O white paper ele foi lançado por Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, que a gente não sabe quem é, e se tudo der certo não vai saber. Ele lança o white paper dia 31 de outubro de 2008, portanto já fez 16 anos. E a grande questão é que no white paper do Bitcoin, né, ele traz lá como subtítulo a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então é um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto, ou de pessoa para pessoa. E, né, parabéns, sim, ao white paper e ao Satoshi pela criação, só que a gente está mudando a narrativa de dinheiro eletrônico para uma reserva de valor eletrônica, tá? É claro que é uma discussão que a gente já fez em vários outros episódios. A gente não sabe que rumo o Bitcoin vai tomar. A gente sabe que ele está indo para cima desde sempre. Imagino que ele vai continuar indo para cima em termos de preço, quando comparado ao fiduciário. Mas a ideia dele ser usado como dinheiro, ela está cada vez mais distante à medida que o preço sobe. A gente está indo mais para a questão de reserva de valor de fato do que para a questão de cash system. É o que é, tá? Não é uma opinião, não estou divagando, nem nada. É o que está aí, tá? Se vai ser usado como dinheiro ou não, não sei. Tem outras opções melhores? Tem, mas, enfim. Cara, eu fico de saco cheio com esse negócio do calendário satoshiano, sabe? Os que gostam de associar a Bíblia não estão vendo que isso é o bezerro de ouro. Os caras estão literalmente adorando o bezerro de ouro, estão criando um calendário próprio. Porque o mundo é medido em blocos, não sei o quê. Lógico, é legal você brincar e marcar alguma coisa importante na sua vida em bloco no Bitcoin, porque aconteceu ali, uma linha temporal, um timestamp, como está no próprio white paper. Mas daí a criar esse furor religioso, puta que pariu, bicho, é chato para um caralho, sabe? É desnecessário. Se o white paper saiu, aí você vai lá e fala, olha, tá ruim por causa disso, né? Não temos ainda o Electronic Cash System, P2P, não temos ainda algo fungível que pode cobrar caro no futuro. Não sei o quê, o que você é? Porque você é naneiro, porque você é monerista, porque você é não sei o quê. Porra, cara, sabe? Satoshi, você criou uma tecnologia muito legal, mas, cara, você criou um sectus chato pra caralho, viu, bicho? Puta merda, é adorador de falsos ícones. Aí vem outro, não, porque olha, o Satoshi lançou o white paper no mesmo dia que o Lutero fez. Mano. Ai. Porra, sabe?
sabe que ainda é dia de Todos os Santos, para as bruxas também, né? Então, foi a magia negra que criou o Bitcoin, sabe? Meu amigo, legal, uma excelente invenção, um excelente documento para se ler, que testemunha uma mudança importante, talvez, na história do dinheiro, com os seus erros e acertos. Da mesma forma que eu acho válido você ler, e não sei qual foi a data que foi lançada e pouco me interessa, mas entender as bases e fundamentos, por exemplo, de um Monero da vida, que é focado em privacidade, e o que vem sendo feito depois, né? Diferentemente de um movimento como eu venho criticando há tempo, ossificador na comunidade do Bitcoin, que faz todos os esforços para manter exatamente o funcionamento na mesma coisa, mesmo com os problemas acontecendo. Então, legal, 16 anos. Vamos ver quanto tempo as pessoas vão demorar para entender o problema atual do dinheiro, o problema que o Bitcoin tenta resolver, o problema que outras criptomoedas tentam resolver, se eles têm fundamento, e se eles passarão no teste do tempo, né? Então fica esse recadinho aí. E vamos chegando ao final de mais um episódio do Bloco Podcast. Lembra-se, chegou até aqui, deixa o joinha, se inscreva na... A gente tem recebido um grande público proporcional depois da nossa entrevista com Abraham. Quero agradecer, deixar o registro aqui, agradecer ele pelo tempo também, e pelo público novo que está chegando. Estou vendo que estão interagindo, estão consumindo conteúdo. Lembre-se, tem o nosso grupo no Discord, se quiser deixar perguntas lá. No nosso grupo geral, a gente às vezes faz um bloco podcast que responde com essas perguntas também, aprofundando. Se quiser mandar pergunta, a gente junta também, responde, faz um episódio desse respondendo. Lembre-se, chega, mostra qual é a dúvida pra gente e a gente vai chegando lá. E aproveita, manda esse episódio para aquele seu amigo que tem um pai boomer, um avô boomer, ou para um boomer que você conhece, para ele pensar um pouquinho melhor na hora de transmitir essa riqueza adiante, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.